Olá, pessoal. Referente ao conteúdo, plano cartesiano e ponto médio, comprimento de uma reta, né, distância entre pontos, eu trago aqui para vocês alguns exemplos de exercícios resolvidos para a gente rever um pouquinho aquele conceito que foi passado anteriormente para vocês, tá? Então, aqui nesse primeiro caso, o que eu tenho? Eu tenho alguns pontos e ele pede que a gente represente esses pontos no plano cartesiano, né? Vamos só relembrar. Na geometria analítica, o nosso plano cartesiano ele é formado pelo eixo x e pelo eixo y, né? Sempre o y ele é na vertical e o x é na horizontal. Quando nós temos esses pontos dados, esses pontos, sempre o primeiro valor ele representa a ordenada x e o segundo a ordenada y, tá? Então, nós temos que representar esses pontos no nosso plano cartesiano. Então, o primeiro caso aqui nós temos 0 e 1. Significa que em relação a x, né, nós estamos aqui no zero, né? Então, exatamente no encontro das duas retas, mas o meu y vale 1. Então, eu marco exatamente essa bolinha maior que eu fiz aqui. O nosso segundo ponto é 1 e 2. Então, em x ele vale 1 e em y ele vale 2. O encontro dessas duas linhas tracejadas é a minha marcação do ponto. O próximo é 2 e 3 e o outro 3 e 4. E aí, toda vez que a gente faz esse encontro dos pontos, a gente sempre marca uma bolinha para representar ali que foi um encontro realmente dos pontos referidos para esse plano cartesiano. Aqui eu trago um exemplo um pouquinho diferente, né? Aqui nesse caso, nós não temos os pontos dados, mas ele traz uma informação de como que é a montagem desses pontos, né? Como que é essa orientação para eles. Aqui nós temos um informativo que diz o seguinte, entre parênteses, a gente tem o x e x menos 1. Então, o x é o meu valor do x, o segundo valor é o meu y. Mas aqui, ele mostra que o y, ele representa o valor do x menos uma unidade, tá? Então, tanto que eu coloquei x e y aqui embaixo. Então, x e y, né, no caso, o x, né, e o y é o x menos 1, eles pertencem aos números reais. Quem são os números reais? Os números reais são todos os números inteiros, né? Perdão, aqui números inteiros, tá? Quem são os números inteiros? Os números inteiros, que a gente representa por essa letra Z, são todos os números que não são decimais e que são positivos e negativos. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 0, 1, 2, 3. O que ele não pode ser é um número quebrado, decimal. Mas se ele é um número inteiro, tanto positivo quanto negativo, a gente pertence aos números inteiros. E ele diz que esse plano coordenado, né, de x e y, ele está entre 0 e 4. Então, o x ele é maior ou igual a 0 e ele é menor ou igual a 4. Então, primeiramente, eu defini para vocês o que são os números inteiros. Agora, nosso intervalo de valores, nós podemos trabalhar com o x de 0 a 4. Então, eu coloquei 0, 1, 2, 3 e 4. E ele nos mostra que o y, ele nada mais é que o x menos 1. Então, o primeiro caso, a gente pega 0 menos 1, o meu y é menos 1. Se a gente pega 1 menos 1 dá 0, 2 menos 1 dá 1, 3 menos 1 dá 2 e 4 menos 1, 3. Então, esses números aqui com esses números aqui são os nossos pares ordenados, os nossos pontos, para que a gente possa representar aqui no plano cartesiano. Então, representei o eixo x e o eixo y. Então, quando o meu x for 0, o meu y é menos 1. Então, aqui nós temos o quê? Ó? O x é 0, o y é menos 1. Quando o meu x for 1, o meu y vale 0. Quando o meu x for 2, o meu y vale 1. Quando o meu x for 3, o meu y vale 2. E quando o meu x for 4, o meu y vale 3. E aí eu tenho essa representação no plano cartesiano. Então, quando houver uma condição dada desta forma para vocês, vocês devem montar os pares ordenados, né, das coordenadas, tanto do x quanto do y. Ele vai informar quem que representa o x, quem que representa o y. Continuando aí os conceitos que também foram passados na gravação anterior, aqui nós podemos calcular o comprimento, né, e o ponto médio de um segmento. Então,
O comprimento nada mais é que a gente pegar um ponto e verificar a distância até o outro ponto. Então, por exemplo, nesse exemplo anterior, eu posso determinar a distância desse ponto até esse ponto. E a gente também pode calcular o ponto médio entre eles, né? O cálculo do ponto médio nada mais é que a gente pegar a ordenada x do primeiro ponto mais a ordenada x do segundo ponto e dividir por 2. Pego a ordenada y do primeiro e a ordenada y do segundo e divido por 2. Então, o ponto médio entre esses dois pontos, ele vai ser as coordenadas 3 e 10. 3 para x e 10 para y. Mas e aí, qual que é a distância entre esses dois pontos? Para calcular a distância entre P1 e P2, nós usamos essa formulação, né? Que é raiz de x menos o x inicial elevado ao quadrado mais o y menos o y inicial elevado ao quadrado. Então, a gente sempre pega o segundo menos o primeiro. Então, eu peguei 4 menos 2 e 7 menos 3. Elevei ao quadrado, cheguei nesses valores, né? 4 mais 16, que dá raiz de 20. Então, a distância entre esses pontos é aproximadamente 4,47. E aqui eu trago mais um exemplo para vocês, né? Para a gente determinar as coordenadas do segmento AB, mas dividido em 3 partes. Então, eu tenho um segmento, né? Que ele é A e até B. E aí eu quero determinar as 3 partes. Então, se eu pegar esse segmento e dividir em 3 partes, né? Quem que são esses valores? Então, a coordenada A, ela tem o ponto 2 e 4, e o B tem 5 e 8. Então, se eu quero dividir em 3 partes, o meu primeiro ponto vai ser o ponto médio. Porque que a gente tem a formulação do ponto médio, então se eu pegar esses dois pontos aqui, eu primeiramente consigo encontrar o meu ponto médio. Tendo ponto médio, a gente consegue achar o meio do ponto A até o ponto médio. E depois do ponto médio até o ponto B. Então, a gente consegue dividir esse trecho em três segmentos, né? Então, perdão, nós temos 3 pontuações, né? Que no caso, essas partes que ele fala, assim, são os 3 pontos novos que foram criados. Beleza? Então, diante disso, nós vamos determinar aqui o primeiro, o ponto médio, né? Que é esse primeiro ponto aqui, né? Essas 3 partes que ele se refere, e ele fala esses 3 pontos. Então, a gente faz o mesmo procedimento. Primeiro, vamos fazer o ponto médio. Então, 5 mais 2 dividido por 2, 8 mais 4 dividido por 2. Encontramos esses valores. Tendo ponto médio, a gente consegue determinar agora quem que são o médio desses pontos aqui. Então, a gente faz o mesmo procedimento. Agora, a gente vai usar 3,5 mais 2, dividido por 2, e 6 mais 4, dividido por 2, que eu chego nesse ponto aqui. Então, essas são as coordenadas desse ponto 2. E para o ponto 3, a gente faz o mesmo processo, só que a gente usa o ponto médio e o ponto B. Então, a gente vai ter 3,5 mais 5, dividido por 2, e 6 mais 8, dividido por 2. Então, esses 3 valores aqui são as coordenadas desses 3 pontos do que o meu segmento foi dividido.